Sejam bem-vindos ao canal Bíblia Sem Engano, um canal dedicado a examinar as Escrituras com clareza, sem distorções e sem tradições humanas. Tema de hoje: Filhos da Promessa, ou Filhos da Escrava. Lança fora a escrava e seu filho. Gálatas 4:30. Vamos entender o que isso significa e por que essa escolha define tudo. Filhos da promessa, não da escravidão. Há verdades na Escritura que não apenas iluminam, elas confrontam, separam, libertam. O texto de Gálatas 4 não é uma sugestão teológica suave, é uma linha divisória espiritual. De um lado, a liberdade da promessa. Do outro, a escravidão da lei. E o apóstolo Paulo não deixa espaço para meio termo. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Gálatas 4:21. A pergunta já carrega um peso. Quem insiste em viver debaixo da lei não entendeu a própria lei. Duas mulheres, dois sistemas, dois destinos. Paulo revela que a história de Abraão não é apenas histórica, é profética e espiritual. Agar, a escrava, representa o Monte Sinai, a lei, a servidão. E Sara, a livre, representa a promessa, a graça, a liberdade. Estas mulheres são dois pactos. Um do Monte Sinai, que gera filhos para a servidão, que é Agar. Gálatas 4:24. Agar gera filhos segundo a carne. Sara gera filhos segundo a promessa. E aqui está o ponto que muitos ignoram. Ismael também era semente de Abraão. Mas não herdou a promessa. Não basta ser descendente de Abraão. Não basta ter ligação com tradição, religião ou história. Quem vive na lógica da lei é, espiritualmente, filho da escrava. O engano religioso. Trocar promessa por controle. O sistema religioso, desde os tempos antigos até hoje, opera com uma lógica perigosa. Mistura lei com graça. Usa textos fora do contexto e cria obrigações para manter domínio. Por quê? Porque a lei controla. A graça liberta. E quem quer controlar pessoas? Usa o medo, alimenta a culpa, explora a ganância espiritual. Dizem: se você não der o dízimo, está roubando a Deus. Se não obedecer, será amaldiçoado. Se não contribuir, não merece estar aqui. Mas qual Deus é esse que precisa ser sustentado por medo? Esse sistema cria um Deus negociador, condicionado ao dinheiro, à performance e à obediência externa. O Deus que Jesus revelou não é o Deus do sistema. Os judeus diziam: somos filhos de Abraão. Mas Jesus respondeu com dureza: vós tendes por pai ao diabo. João 8:44. Por quê? Porque queriam matá-lo. Eles conheciam Jeová, a tradição, a lei, mas não reconheceram o Pai revelado no Filho. Conhecer sistema religioso não é conhecer Deus. Ter escritura não é ter revelação. Líderes que usurpam o lugar de Deus. Jesus foi direto. A ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o que está nos céus. Um só é o vosso Mestre. Mateus 23. Mas o que vemos? Homens sendo chamados de Padre, Pai. Outros se intitulando apóstolos, bispos, mestres absolutos, líderes que amam títulos e status espiritual. Querem ser chamados de Rabi, querem ser reverenciados e querem autoridade incontestável. Enquanto isso, Jesus lavou os pés dos discípulos, se fez servo e se humilhou. O maior entre vós seja servo. Evangelho de Lucas 22:26. Ou seja, Jesus inverte totalmente a lógica humana. No mundo, quem manda é maior. No reino de Deus, quem serve é maior. Liderança para Jesus não é posição, é serviço, a manipulação da fé. O sistema religioso moderno aperfeiçoou algo antigo: reerguer a lei seletivamente. Dizem que a lei acabou, mas mantém o dízimo obrigatório, impõem regras alimentares, criam doutrinas sobre dias específicos e reerguem a ceia do Senhor para manter o controle e o povo preso. Tudo isso para criar uma aparência de santidade. Mas é santidade de fachada, uma estrutura que constrange, que expulsa quem não paga e que envergonha quem questiona. E assim mantém o fluxo: dinheiro,
poder, controle. A declaração final da Escritura. Paulo não ameniza. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Gálatas 4:30. Isso é radical. Isso é definitivo. Lei e graça não herdam juntas, e sistema e liberdade não coexistem. Mortos para a lei, vivos para Deus. A mensagem do Evangelho é clara. Não fomos chamados para viver debaixo da lei, mas para viver em Deus, pela obra completa de Cristo. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Romanos 7:4. Morrer para a lei não é ajustar comportamento, é encerrar um sistema inteiro. A lei não foi dada para salvar, mas para revelar a incapacidade humana. Por isso, a própria Escritura declara: porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Hebreus, capítulo 7, versículos 18 e 19. A lei de Moisés era fraca e inútil para aperfeiçoar. Ela expunha o pecado, mas não podia libertar. Era sombra, não realidade. Cristo veio exatamente para isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3:13. Na cruz, ele não apenas sofreu, ele cumpriu tudo o que estava escrito. Cada exigência, cada profecia, cada figura da lei encontrou seu fim nele. Havendo cumprido tudo o que dele estava escrito, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Atos 13:29. Ali no madeiro, não apenas um corpo foi entregue, um sistema foi encerrado. Não parte da lei, mas sua totalidade como meio de relacionamento com Deus. Agora, a vida não vem por mandamentos, mas por união com Cristo. Mortos para a lei, livres da maldição e vivos para Deus. Porque onde a lei exigia, a graça cumpriu. E onde a lei condenava, Cristo libertou. Filhos da livre ou da escrava. A Escritura é direta e não deixa margem para mistura. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Gálatas 4:30. Não se trata apenas de uma história antiga, mas de um princípio espiritual atual. Há dois caminhos: viver pela promessa ou se submeter novamente a um sistema de escravidão. Quem insiste em voltar para a lógica da lei, rejeitando a suficiência de Cristo, se afasta da graça. Separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Gálatas 5:4. O filho da escrava representa aquele que vive por obrigação, controle e aparência. O da livre, aquele que vive pela promessa, pela fé e pela obra consumada. Mas há algo ainda mais sério. Quando alguém sustenta um sistema de engano, torna-se participante dele. Jesus confrontou líderes religiosos do seu tempo com palavras duras. Ai de vós, porque percorreis mar e terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Mateus 23:15. Por quê? Porque há quem financia o engano, sustentando estruturas que distorcem o Evangelho. Feche os olhos para a verdade, mesmo percebendo inconsistências. Prefira a comodidade de ouvir, em vez de examinar as Escrituras. Busque a aceitação do grupo, acima da verdade. Acredite que não será responsabilizado. Mas a verdade permanece. Deus chama cada um à responsabilidade pessoal. Examinai as Escrituras. João 5:39. Ninguém é chamado a seguir cegamente homens, sistemas ou tradições. O chamado é para a verdade. Um chamado à decisão. Não há herança para o sistema da escravidão. Não há promessa para quem rejeita a graça. Ou você vive como filho da livre, ou permanece preso como filho da escrava. E a diferença não está no discurso, mas na postura diante da verdade. Porque no fim, não será o grupo que responderá por você, nem o líder, nem o sistema. Será você diante de Deus. Você não é filho da escrava. Não somos filhos da escrava, mas da livre. Gálatas 4:31. Essa é a sua identidade. Não é o que você paga, o que você cumpre e o que você performa. É quem você é em Cristo.
Um chamado à liberdade. A Bíblia não te chama para sustentar um sistema. Ela te chama para examinar a palavra, discernir a verdade e sair do engano. Não para seguir fábulas humanas, não para se submeter à manipulação espiritual, não para trocar graça por escravidão, ou promessa ou escravidão. Não existe meio termo. Ou você vive como filho da promessa ou como escravo da lei. Ou você caminha na liberdade de Cristo ou no controle do sistema. A escolha define tudo. Porque no final, permanece essa verdade inegociável. O filho da escrava, de modo nenhum, herdará com o filho da livre. E você não nasceu para viver como escravo. Há um chamado claro: separação. Não apenas de práticas, mas de sistemas que mantêm pessoas presas àquilo que Cristo já cumpriu. Jesus é nosso fiador. Hebreus 7:22. O preço foi pago e as leis dadas no Sinai caíram por terra. Gálatas, capítulo 4, versículos 21 ao 31. É divinamente esclarecedor. Veja: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os daquela que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Gálatas, capítulo 4, versículos 21 ao 31. Portanto, meus irmãos, se Cristo nos libertou da maldição da lei, como está escrito, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Gálatas 3:13. Porque vocês olham para trás, buscando bênçãos naquilo que o próprio Jesus destruiu com preço de sangue? Pois também está escrito: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5:1. E ainda: porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Gálatas 2:18. Quem levanta um ponto da lei, seja pelo dízimo, pela guarda do sábado, pela ceia do Senhor ou pelas restrições alimentares, está obrigado a guardar toda a lei. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Gálatas 5:3. Sabe por quê? Porque a lei é um conjunto indivisível. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago 2:10. E mais, o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Gálatas 2:16. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 3:28. Voltar para a lei é retroceder, pois está escrito: como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Gálatas 4:9. E ainda: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Gálatas 5:4. Portanto, ninguém deve julgar vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Porque essas coisas eram sombras. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Romanos 14:5. E também, por que tentais a Deus, impondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar? Atos 15:10. Essa história de que o dízimo é dado por amor é mentira.
e Deus não anda ao lado da mentira. A mentira é de Satanás, e é ele quem mantém vocês presos, chamando-os de avarentos se não derem, ou de desigrejados se não estiverem apoiando seus lobos disfarçados de anjos. A Escritura também alerta: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18:4. Esse sair não é simbólico apenas. É um rompimento com tudo aquilo que distorce o Evangelho e substitui a graça por controle. Quando um sistema reergue leis que foram cumpridas na cruz, impõe fardos que Cristo já levou, usa medo, culpa ou interesse para manter pessoas presas, e substitui a verdade por tradição humana. Ele deixa de apontar para Cristo e passa a aprisionar consciências. A Bíblia chama esse sistema de Babilônia espiritual, uma estrutura que parece religiosa, mas está fundamentada em confusão, poder e engano. E o perigo é sério. Quem permanece conscientemente, quem sustenta e quem fecha os olhos, torna-se participante. A graça não coexiste com o cativeiro. Cristo não veio para melhorar o sistema. Ele veio para encerrar o que não podia salvar. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 3:13. Voltar para a lei, para o controle religioso, para a dependência de homens, é rejeitar a suficiência da cruz. Deus está te dando uma oportunidade. A verdade não aprisiona, ela liberta. Mas também exige decisão. Permanecer no engano por comodidade, medo ou aceitação é escolher continuar na escravidão. Sair exige coragem, mas é o caminho da vida. Conclusão: há dois caminhos: o da escrava, sistema, controle, aparência, perda da promessa. O da livre, promessa, graça, verdade, herança. E o chamado ecoa: sai, rompe, vive. Porque você não foi chamado para sustentar um sistema de engano, mas para viver na liberdade dos filhos de Deus. Se essa mensagem fez sentido para você, examine nas Escrituras e confira tudo. Se te edificou, inscreva-se no canal, compartilhe com quem precisa ouvir a verdade. Canal Bíblia Sem Engano, o canal onde você encontra a palavra de Deus sem máscara, sem distorções e sem engano. Até o próximo conteúdo.